Olá, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma aula da EBD, da nossa lição. Hoje a gente começa um outro livro da Bíblia, Colossenses, e que a gente possa ter essa oportunidade, né, irmãos, de estar aprendendo, de estar estudando, de estar praticando a palavra do Senhor. Então, que Deus nos abençoe nessa lição, que Deus me oriente nesse momento. Então, eu vou orar para que a gente possa iniciar esse momento de estudo. Glorioso Deus, Tu que és Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te bendizemos por tudo que és e por tudo que faz em nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos feito, por todo o sustento, por toda a provisão. Pai bendito, Pai de amor, cuida de nós nesse momento, onde nós estamos estudando a Tua palavra. Que possamos realmente ter um coração aberto para a Tua palavra e que o Senhor nos dê entendimento de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento, Pai. Glórias te damos, Senhor, por tudo que és. Muito obrigada, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, nos feito. Te louvamos, te amamos e oramos no nome doce e eterno de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu vou compartilhar aqui agora, para ficar mais fácil o entendimento e fica também para mim mais fácil também poder prosseguir com todo o andamento da lição, tá bom? Então, nós estamos no livro de... Começamos agora o livro de Colossenses, apesar de ser a lição 10. Então, desculpa. Nós estamos na lição 10 da nossa revista. Não sei se vocês vão ver, mas eu vou mostrar a capa também para vocês. Para que vocês tenham essa nossa revista. Semana passada encerramos Gálatas. E hoje a gente começa Colossenses. E essa primeira lição é uma lição que vai falar de todo um contexto, de tudo que vai ser estudado em todos os capítulos. É como se fosse um panorama, né? Carta a uma igreja ameaçada. E aí, o nosso texto básico é Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Né? É só o início mesmo, para a gente situar para quem essa carta foi endereçada, em que momento e tudo mais, né? Quem escreveu. E o alvo desta lição é o quê? Que você e eu, nós, tenhamos mais interesse pela carta aos Colossenses. E assim, sermos fortalecidos e enriquecidos com o conhecimento de Deus que está em Cristo, conforme apresentado na epístola. E assim seremos capazes de quê, irmãos? De saber compreender melhor os ensinos da carta aos Colossenses, sentir o interesse, o desejo pelo estudo da carta aos Colossenses, e que a gente tem interesse a todos os livros da Bíblia, porque é a palavra de Deus. E agir de forma a crescer no conhecimento de Cristo, tornando-se um crente mais forte. Só a partir da leitura da Bíblia, só a partir de a prática, né? Essa comunhão que a gente tem a partir da leitura da Bíblia, da oração com o Senhor, que faz com que a gente seja realmente mais fortes e não sejamos levados a qualquer vento de doutrina. Embora o versículo-chave não seja desses dois que a gente vai estar estudando, mas ele é de Colossenses, né?
no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Os irmãos já sabem que eu gosto da versão da Bíblia Viva, né? Li a versão da Bíblia Viva, uma versão que eu gosto muito, né? Nessa vida nova, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. O que importa é que a pessoa tenha Cristo e Ele é igualmente acessível a todos. Não tem mais distinção. O que importa é que a pessoa tenha Cristo. Olha que lindo. Se ela não tem a mesma nacionalidade que nós, se ela não tem a mesma raça, não tem a mesma classe social, isso não importa. O que importa é que ela tenha Cristo no coração. Isso é o mais importante, irmãos. E aí, vem a grande pergunta, né? Por que estudar um texto tão antigo que foi escrito lá para Colossenses em 61 depois de Cristo? Irmãos, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que tudo que está na Bíblia é importante para as nossas vidas. A palavra de Deus é viva. Ela, a cada momento que você lê, ela vai falar algo diferente, de uma forma nova, porque o Espírito Santo está conduzindo. E o que acontecia lá, acontece hoje, irmãos. Por mais que a gente pense assim, nossa, como é que pode? Olha algumas coisas que aconteciam lá para nossa reflexão. Licenciosidade da moralidade sexual. Será que existe isso hoje? Fascinação pela astrologia, demonologia, o espírito do mundo. A gente tem isso hoje? Mescla de ideias procedentes de muitas religiões, o secretismo religioso. Desculpa, irmãos. Desintegração da vida familiar. Isso tudo ocorria lá. E se a gente parar para pensar, ocorre também hoje. E aí vem a importância da gente estudar e saber o que Deus quer para nós agora. E nessa lição 10, a gente vai ter quatro tópicos, né? Hoje a gente vai estudar 2 tópicos, no domingo que vem a gente vai estudar os outros 2 tópicos. Então, os 2 tópicos que a gente vai estudar nesse dia, né, hoje. A cidade de Colossos, a localização, a decadência, o autor e a ocasião da carta. Quem é o autor dessa carta? Em que ocasião foi escrita essa carta? Na semana que vem a gente vai estudar o 3 e o 4. O 3 fala de uma igreja ameaçada, o surgimento da igreja, as heresias que rondavam a igreja, os membros da igreja, a saudação à igreja. E aí, no final, a gente vai vai falar um pouquinho da estrutura da carta, que fala da doutrina e a prática cristã. E aí eu vou ler o texto base de hoje, que é Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo da cidade de Colossos. Que a graça e a paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E aí a gente começa, né? Onde ficava a cidade de Colossos? E que decadência é essa? Né? Eu trouxe um mapa aqui para a gente ter uma noção. Eu não sei se vocês vão olhar direitinho, mas eu tentei botar aqui de vermelhinho a cidade de Colossos. E ela fica ali na Ásia Menor, que hoje, se eu não me engano, pelo que eu li, é a Turquia. E ela era mais poderosa do que as 2 cidades ali perto, a Laodiceia e Hierápolis. Ela era
uma grande cidade, né? Eu vou ler uma parte aqui, irmãos, onde fala um pouquinho da localização, da decadência. Uma parte que está escrito na Bíblia de estudo de Genebra, tá? Antigamente, Colossos, uma cidade situada nas margens do rio Lico, no sudeste da Ásia Menor, tinha sido uma cidade grande e próspera, desfrutando de uma florescente indústria de lã e de uma estratégica localização sobre uma importante rota nacional de comércio entre Éfeso, 160 quilômetros a oeste, e o Eufrates, cerca de 640 quilômetros a leste. Durante o período romano, contudo, Colossos declinava em face do crescimento de outras duas cidades do Vale de Lico, a que eu falei, a Laodiceia e a Hierápolis, que ficavam bem próximas dela, uma 16 quilômetros e outra 20 quilômetros. Nos dias de Paulo, Colossos era uma cidade comercial de pouca importância, com certeza a cidade menos significativa de todas aquelas às quais foram endereçadas as cartas de Paulo, ainda existentes. Então, ela tinha sido uma cidade próspera, mas, por algum motivo, as outras cresceram mais do que elas. Então, essa é mais ou menos a localização de Colossos. Ficava ali, perto de Herápolis, Laodiceia, um pouquinho mais distante tinha Éfeso, e nos dias atuais, ali onde fica mais ou menos a Turquia, se eu não estiver enganada, tá, irmãos? Pelo menos foi o que eu li a respeito disso. Então, a gente teve aí a parte da localização e da decadência. A gente não tem, eu não consegui dados que digam assim, por que houve a decadência? Eu não sei, né? Mas o que a gente sabe é que Paulo não tinha ido lá, nessa cidade. Tanto que na carta de Filemão ele fala, guarda aí que eu vou visitar. Filemão era dessa cidade. E Paulo sabe dessa situação de Colossos pelo Epáfratas, se eu não me engano. Epáfras, que foi na prisão lá ficar com ele por um período. Então ele contou da situação que estava, tudo que estava acontecendo lá em Colossos, e aí Paulo escreve essa carta para o povo de lá. E aí eu já falei, né? O autor é Paulo. E uma coisa que eu acho bonito quando ele coloca, né? Que ele inicia a carta, Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo. Se a gente for olhar em outras cartas, ele sempre reforça isso, né? Ele foi escolhido por Deus para isso. Então ele coloca em todas ali, eu sou escolhido por Deus. Deus me comissionou a isso, né? Então a gente não tem dúvidas quanto à autoria dessa carta. A gente sabe que foi ele, comissionado por Deus, no caminho lá de Damasco. E ele estava com Timóteo, né? Na hora que ele estava escrevendo essa carta. Então, Paulo sempre teve com muitos amigos, né? O qual estavam ali com ele, cooperando na obra cristã. Isso é muito bacana. E aí eu vou ler alguns versículos para a gente entender o que ele ouviu falar. Porque se a gente pegar aqui em 1,6, foi o que eu estava falando de Epáfras, se a gente pegar, eu não coloquei aí, ele fala, Epáfras, nosso muito amado companheiro de trabalho, foi quem lhes levou
esse evangelho. Ele é um servo de Jesus Cristo e está aqui em lugar de vocês para nos ajudar. Foi ele quem nos contou acerca do grande amor que vocês têm no Espírito. E aí, nos capítulos que depois a gente vai estar estudando mais detalhadamente, que agora eu estou dando só um panorama geral de toda a carta, ele coloca o que estava acontecendo lá, né? Então, eu vou ler uns 4 versículos que a gente pode, para ter uma noção. O que fez Paulo escrever essa carta, né? Epáfras estava lá com ele, comentando. Pelo que eu li, foi o Epáfras que plantou essa igreja lá, que iniciou a igreja. Então ele foi lá conversar, porque ele tinha visto Paulo em outros momentos levando o evangelho, plantando igrejas, desculpa. Então ele deve ter ido lá conversar, né? Isso sou eu pensando, né? Mas pelo que tá, ele teve uma conversa realmente com ele. Tipo assim, eu preciso de ajuda, não sei como lidar. Isso sou eu, tá, irmãos? Pensando. Não permitam que outros estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e traições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Muitas doutrinas vêm, irmãos, até no dia de hoje, para estragar a fé e a alegria que temos em Cristo Jesus. Então essa carta é importante para nós também nos dias de hoje. O versículo 4 do capítulo 2 de Colossenses diz: estou dizendo isso porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras persuasivas. Às vezes alguém vem com uma palavra que a gente acha assim, nossa, fala bonito, né? E consegue, se deixar, eles levam a gente com palavras que são mentirosas. Então que a gente tenha realmente certeza, que a gente possa ler a palavra do Senhor, para saber realmente quando essas palavras são enganosas, que deturpam a palavra do Senhor. No versículo 16 do capítulo 2 de Colossenses, diz assim: portanto, ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas religiosas ou as cerimônias de lua nova ou os sábados. Quantas vezes somos criticados por não participar disso ou daquilo, porque somos de Cristo? A gente não precisa se preocupar com isso. O que a gente precisa se preocupar é o que Cristo sabe de nós. Isso que é importante. O que os outros vão dizer ou vão pensar porque eu sigo a Cristo e faço dessa forma de acordo com o que a palavra me diz, pouco me importa. E o versículo 18, que ninguém afirme que é melhor do que vocês porque diz ter visões e tem prazer em uma falsa humildade na adoração de anjos e dessa forma impeça de alcançar o prêmio. Esses homens vaidosos têm uma mente muito carnal e orgulhosa. Nosso prêmio é ter a vida eterna junto com Cristo, ter a coroa da vida, né? Então, que a gente possa realmente ter muito cuidado com essas coisas, irmãos. Muito cuidado com o que os outros afirmam ser vindas do alto céu e que às vezes não é. E aí eu termino com Colossenses para hoje. Essa carta mostra a importância de batalhas pela fé. A Igreja de Cristo hoje está enfrentando erros seríssimos que ameaçam as verdadeiras doutrinas da fé cristã. Qual é o nosso dever em relação aos erros que estão infiltrando no meio da igreja? Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter conhecimento da palavra do Senhor, para que não sejamos enganados. E que vocês possam ter um desejo de orar ao Senhor, de ler a palavra, de estar aqui conosco,
estudando a palavra do Senhor. Eu sei que às vezes é meio chato ficar vendo vídeo, né? Ai, tá falando. Mas tem sempre algo novo para a gente aprender da palavra do Senhor. E a gente vai aprender muita coisa interessante para ser usado na nossa vida, para que a gente possa realmente entender o que Deus quer para nós nesse tempo. O que Deus quer que façamos nesse tempo. Porque Deus conta conosco. Até semana que vem, irmãos.